aqui direto do estádio Mané Garrincha, no estúdio da Red. Doutor Elci Pessoa Júnior, gostaria muito de agradecer sua presença, gostaria de fazer aqui uma homenagem especial aqui, como eu já falei para o senhor pessoalmente não, né, via telefone. Estudei muito pelos seus livros aí na Faculdade de Engenharia, livros realmente muito importantes aí para o aprendizado. E é um prazer ter aqui você com a gente. Gostaria de agradecer pelo seu tempo, pela sua contribuição que você vai dar aqui no evento, que vai ser de grande valia aqui para todos que estão participando. Marcelo, duas coisas. Primeiro, eu é que agradeço o convite, a atenção, a confiança, mas e principalmente a oportunidade, rapaz. É uma coisa que eu sempre lutei na minha vida, né? Sonhei, batalhei, tentei manter a forma física tanto quanto possível, mas está aí, entrando no Mané Garrincha, escalado, né? Lá, que legal. Eu É chegava isso lá. aí, pô. Bacana. Espero que os É, livros não tenham te atrapalhado muito, Marcelo. não, doutor, se a gente veio para esse evento aqui para falar um pouco dessa parte de engenharia, né? Você é uma pessoa, como eu falei, renomada no segmento, e trabalhando nessa parte de reciclagem, né? Falando especificamente dessa parte de reciclagem, como a gente bateu um papo, o que eu tenho para abordar hoje, falando um pouco especificamente, né, para o pessoal que está assistindo aqui, que gosta, né, dessa, dessa área de infraestrutura viária, rodoviária, e principalmente dessa tecnologia da reciclagem de pavimentos, né, com as recicladoras móveis aí em si. Como é que você está enxergando, né, dentro do contexto, não só das obras que estão sendo executadas, mas também da literatura, enfim, do que está sendo escrito, do que está sendo colocado em projeto. Como é que você tá vendo dentro do... Até não sei se você pode falar um pouco até dentro dos órgãos, né? Porque os órgãos também começaram a colocar bastante essa metodologia agora para ser trabalhada, não só em rodovias, como antigamente era, mas eu dei um exemplo anteriormente das cidades, né? A gente trabalhou esse ano aí na cidade de Curitiba, dentro de Dourados, agora a gente estava lá também trabalhando, fazendo reciclagem. E como eu tinha explicado para você por telefone, a gente também tem um equipamento lá que faz reciclagem com espuma de asfalto. Então a gente é uma gama realmente de trabalho com um equipamento móvel, né? Que dá muita produtividade, qualidade, e a gente está vendo um avanço que veio, né, da Europa, Estados Unidos, e está vendo avançando cada vez mais aqui no Brasil. E dentro disso, dentro da sua experiência, queria, se possível, se você puder falar um pouquinho para a gente, o que você tem observado dessa técnica aí. Pois é, Marcelo, além de tudo isso que você falou, eu destacaria mais outro ponto, né? A versatilidade, né, dessa solução é algo fantástico. Há algum tempo atrás, né, não tenho tanta idade assim, mas se você voltar um pouquinho, não se falava de reciclagem com recicladora móvel, não se falava sequer em fresagem, o que hoje é uma Sim, realidade tão difundida e hoje a gente não se imagina mais como fazer esses restauros, né, essas repavimentações sem fresadora, né, mas era algo que era muito comum, se a gente voltar alguns anos, simplesmente ficasse colocando capa em cima de capa, enterrando meio fio, e aí sobe exatamente. meio fio e capa, e capa, e capa, não é? E hoje isso é inconcebível pela questão técnica, né? Sim. Evitar a propagação de trincas, fissuras, como também manutenção da cota de grade, enfim, a reposição perfeita do pavimento. Então, fresagem acabou chegando como uma novidade, algo tido como, não é, uma coisa cara, para que fresar o revestimento, para se colocar um novo, e simplesmente ganhou o seu espaço e hoje é impossível da gente imaginar o rumo das coisas sem esse serviço de fresagem.
penso que, de modo similar, Marcelo, é mais ou menos o que está acontecendo, né? Ponha somente uns anos de Sim, retardo aqui com as recicladoras, né? Com as reciclagens. É uma técnica que simplesmente eu não tenho dúvida alguma que mais alguns anos a gente simplesmente não vai conseguir mais tirá-la do mercado ou imaginar um projeto de restauro sem ela, né? sim. Porque, para além disso tudo, das facilidades que ela nos traz, até para a incorporação de materiais, né? Você falou aí espuma de asfalto, mas ela é plenamente versátil para a gente fazer misturas com os próprios agregados, né? Sim, Distribuídos na frente, com cimento, né? E versatilidade em meio urbano, né? Numa passagem só do equipamento, você simplesmente faz a demolição, a reestabilização, o espalhamento, a compactação, né? a própria Poupando reciclagem tempo. de capa, né? Desculpa te interromper, né? Pois é, então é muita versatilidade que, por incrível que pareça, ainda vem acompanhada normalmente. É evidente que tem as soluções que ainda são típicas hoje em dia para a usina, né? Mas normalmente, em regra, para os serviços que a gente vê por aí afora, ainda vem acompanhado de uma redução de custos, não é isso? Porque Sim. evita o tombo do material para um lado, tombo de material para o outro para voltar com o usinado. Enfim, acho que isso só tende a evoluir mais e mais, Marcelo. Essa é a minha expectativa e eu acho que os órgãos públicos, como você falou, só vão continuar especificando e cada vez mais esse processo de reciclagem aí com as móveis, né? É, eu venho observando bastante ao longo dos últimos, posso dizer isso, posso dizer até de 5 a 10 anos, eu vou falar 10 anos porque parece que é muito tempo, mas os últimos 5 anos eu tenho observado bastante os órgãos públicos a nível de DR, DENIT também, mas os DRs também regionais aí especificando bastante, que é uma coisa mais específica, né? Então você vê que veio do DENIT e depois acabou passando para os DRs ali, que acabaram vendo essa tecnologia ali de uma forma muito positiva e colocando nos projetos, né, que são projetos até um pouco menores, né, posso até dizer em termos de DENIT, de rodovias, etc. Rodovias maiores que eu falo, no caso, projetos maiores do DENIT, Ministério de Infraestrutura, etc. Mas, em termos de DS, são projetos com valores menores, né? Mas, mesmo assim, estão sendo colocados, né? E estão sendo executados, e executados de maneira muito positiva, né? Dei exemplos aí né, em próprias cidades, prefeituras também já, né? Aí você vê, né? Próprias prefeituras mesmo executando reciclagem de base, enfim. Então a gente vê vários níveis de órgãos, né, do poder público executando, né? E também concessões de rodovias também executando, né? A gente começou muito nessa parte de reciclagem aí, nas concessionárias, trabalhando bastante aí nas primeiras concessões aí que tiveram no Brasil, foi bem no início. Eu acompanhei algumas delas, mas o avanço foi realmente significativo. Nessa questão das recicladoras, doutora Si, como é que você pode dizer para a gente aí do seu conhecimento, em termos de produtividade, qualidade e do próprio, como eu até mencionei anteriormente, dessa discussão de qualidade técnica final, a aprovação final de laboratório de solos, é, isso daí é uma questão que fica sendo sempre debatida, mas o laboratório de solos, depois, quando passa, a gente sabe que faz a checagem lá e vê que o resultado né, extremamente impressionante, né? O que você pode dizer para a gente em termos de custo-benefício dessa técnica, né? Pois é, Marcelo, é aquilo, com uma só passagem, eu ia dizendo, né, você falava, destacava a questão da via urbana, né, da pavimentação urbana, eu vou até sublinhar, eu acho que é uma das principais vantagens da recicladora é você conseguir atuar em via urbana. Olha a alternativa, né? Você precisa reciclar uma base, né, que tem uma base fadigada, comprometida, enfim, precisa ser reciclada.
Alternativa número 1, você fazer uma demolição do revestimento asfáltico, normalmente acompanhado de um bota-fora, para reestabilizar uma base numa segunda passada, para só então vir com a reposição da pavimentação. Ou fazer uma fresagem de alto custo para remover esse revestimento e estocagem, normalmente, para somente então, no segundo momento, você vir também com a reposição. Então, são duas passagens, dois tempos, num ambiente em que normalmente nós temos transtornos de tráfego, né? Alto volume de tráfego, isso vale para vias urbanas, rodovias de alto movimento, então a recicladora poupa tempo, a coisa Sim. começa por aí. Né? E a possibilidade... Pode falar. E a possibilidade técnica da gente poder melhorar, não é, a solução, fazendo, inclusive, simulando situações de reforço estrutural. Porque o que é que ocorre? A gente sabe que um dos principais componentes para subir um CBR, né, num solo é a granulometria. Então, no que você agrega grãos, material graúdo na granulometria, você tende a subir CBR, capacidade de suporte, não é, do pavimento. Então, pensa que você, reciclando com a recicladora, você pega aquela capa asfáltica que está ali em cima, transforma meio que ela em brita e já deixa misturado no material. E o efeito, em regra, que a gente observa é subir o CBR, melhorar aquela qualidade da base existente, né? Sim. Acoplando a isso, a facilidade da gente, para além desse agregado graúdo que vai ser incorporado, você poder incorporar espuma de asfalto, poder incorporar cimento. Então, você tem ali um potencial, né, uma solução de alto potencial para reforço estrutural da via existente, que é de extrema valia para vias que já estão chegando no seu limite, não é, de projeto em termos de número N, coisa desse tipo. Sim. Então, isso é uma solução fantástica que nos poupa, e daí o interessante, né, que nos poupa custos, porque a gente não precisa fazer essa mistura, por exemplo, com uma brita para poder subir CBR ou com cimento numa usina, transportando o material da pista para lá, depois transportando de volta o material para a pista, para espalhamento, isso é uma só passada, né? Resolve. Então, é fantástico, é uma solução que não tem discussão sobre a sua aplicação ou permanência. Se tem, sim, né, a expectativa de que essas informações, né, esse nível de conhecimento da solução em si, seja cada vez mais fomentada. E aí eu não tenho dúvida que quanto mais fomentada for a medida, maiores vão ser as especificações, né, para a gente utilizar essa técnica. Eu vou dar um exemplo que a gente até trabalhou, não vou dar o nome das empresas, mas enfim, a gente trabalhou fazendo exatamente isso, a fresagem, aí levava para a usina, a gente participou de um projeto que não trabalhava com a reciclagem móvel, né, com a recicladora móvel, mas sim trabalhava fresando, e a gente participou desse projeto fresando. Aí tinha toda essa movimentação, levava o fresado para a usina usinava, não sei o que, depois voltava, aplicava de novo. Então, assim, apesar de toda a logística ter sido rápida pela qualidade do projeto, pela qualidade das empresas envolvidas, a gente via ali que uma aplicação de reciclagem de base ali, com uma recicladora móvel ali, seria muito mais positiva, não é nem positiva, mas acho que talvez mais, como você próprio disse, menos impacto de trânsito, menos movimentação de carga, menos perigo para o usuário ali de tá movimentando ali, né, a obra fica aberta ali tanto tempo, tem que deixar o trecho ali aberto para curar, etc. e tal. Então a recicladora, de fato, ela eu pude ver nos dois segmentos ali onde eu atuei, que de fato, principalmente trabalhando dentro de cidade com as recicladoras, e aí eu falo porque eu trabalhei esse ano mesmo em Curitiba, como eu falei, em Dourados, pô, foi assim, sem reclamação, impacto assim de trânsito zero, porque abria, já vinha, já fechava e já cobria. Então, assim, realmente é uma produtividade muito bacana. Você vê... Marcelo,
E se Pode me falar. permite até, né, o avanço da tecnologia, rapaz, permite cada vez maior controle nas dosagens. Então, se antes havia, no início, né, lá atrás, aquele receio de você ter uma dosagem bem graduada, bem perfeita, né, bem pesada dos componentes, hoje a injeção é toda eletrônica, né? Você Exatamente. coloca a quantidade de água precisa, injeta a espuma de asfalto também com precisão, Os né? E, percentuais ali são todos exato. controlados, né? E fora isso, eu ia até te comentar, você falou de granulometria, dá um adentro. Você controla ali até a velocidade do cilindro para ele, se você, aí a técnica do própria operação, mas quem conhece sabe, se você aumentar a rotação do cilindro, você consegue uma granulometria menor ou maior, etc. Então, assim, tudo são detalhes que quem está no mercado aí conhece bastante e sabe que você consegue atingir resultados ali operacionais extremamente positivos com elas, né? A gente tem a mistura da usina, só que agora em campo. Praticamente, essas Exatamente. dosagens têm muita precisão, né? Então, sou fã Você vê alguma dessa. desvantagem aí, fazendo um contraponto agora ao contrário, né? Eu sou utilizador pleno das recicladoras móveis, sou fã delas. A gente vê a nível mundial elas sendo utilizadas, mas você vê algum ponto negativo, assim, agora fazendo advogado diabo aí. Marcelo, assim, eu não sei se eu classificaria como um ponto negativo. Talvez algumas limitações, entendeu, do método. A fresadora ela está bastante associada com a fresadora, digo, a recicladora, ela está bastante associada com o processo de reciclagem mesmo, de incorporação, entendeu? Sim, Então, há projetos que você tem uma capa asfáltica muito espessa, não é isso? Lá em certo, cima. E aí a quantidade de agregado que entraria, por exemplo, nesse processo de mistura seria muito, por exemplo, para uma eventual base que está lá embaixo, já com uma quantidade de agregados elevada, o que poderia, por exemplo, nos levar a uma perda de faixa, entendeu? A gente certo. perderia a faixa granulométrica, a gente ficaria com um excesso de agregado lá embaixo. Mas veja, eu estou falando aqui de uma solução, de uma situação bem extrema, entendeu? Uma Certo, base que já tem uma alta quantidade de agregados, no limite do graúdo, né? E que, se incorporada de uma quantidade também elevada de agregado proveniente da tua reciclagem, ela acabasse perdendo o travamento granulométrico dos finos, né? E certo, isso, de fato, seria um complicador. A gente teria que tirar uma parte disso aí. Enfim, coisas do tipo, talvez a profundidade, entendeu, do nível de intervenção que precisa ser feito. Muitas vezes você pode até resolver isso com duas passagens, né? Retirando o material de cima, entrando no de baixo. Tem soluções que tornam ela menos produtiva, vamos dizer assim, menos ah, operativa do que na situação que é a regra. Mas eu tenho certo, uma máxima aqui, na verdade, Marcelo, eu repito sempre essa coisa, eu não gosto de transformar exceções em regra, entendeu? entendi. Então, isso não diminui em absolutamente nada a aplicação. Na verdade, são nichos de mercado que restam ainda para outro tipo de aplicação. Certo. A gente fala aí em pavimentação urbana, rapaz, e até rodoviária também, e eu me lembrei agora, se me permite, eu não sei quanto de sufoco de tempo Não, nós tá temos, tranquilo. mas olha só, uma coisa que muito me aflige, rapaz, são essas soluções de restauração meio que padronizadas, os famosos remendos localizados, Sim, entendeu, Marcelo? reparos localizados. Rapaz, a gente tem uns treinamentos aí, a gente fala da necessidade da gente ter uma visão mais ampla, né, sobre a coisa, porque eu acho que um dos principais equívocos nosso na administração desses contratos, né, dessa gestão, é a gente se preocupar muito em fechar os buracos e esquecer de interromper a fábrica de buracos, Exatamente. entendeu? Então, a gente entra num loop de fechar buraco, fechar buraco, fechar buraco, e a gente esquece que estamos produzindo mais e mais e mais e mais e mais. E em determinadas situações, a gente acaba pagando, por incrível que pareça, e pasmem aos colegas que estão nos escutando agora, muitas vezes a gente paga mais caro no remendo localizado do que pagaria no restauro total. Se você Exatamente. levar em consideração que uma reciclagem ela é totalmente mecanizada, que faz com isso que o preço unitário, né, despenque em relação àquele serviço pontual,
não é? Manual do Sim. remendo localizado, fazendo uma conta que a gente traz aí, muitas vezes a gente tem uma área equivalente para compensação do ponto de vista somente financeiro, seria algo em torno de 30% ou um pouco menos, se a gente Caramba. levar em consideração ainda a vida útil do remanescente não tratado com a recuperação, não é isso? Aham. E seu valor presente. Não é? Então, Certo. fazendo essa conta aí, a gente chega que com mais de 30%, por exemplo, da área danificada passiva de remendo profundo, não é? A Ah, reciclagem acaba sendo mais barata na pista inteira sim. do que o remendo localizado. Né? E a gente fica, puxa, e fazendo o remendo localizado, a gente deixa todo o restante da pista com a vida útil abreviada, ou Sim. seja, pedindo uma outra restauração a preços unitários altíssimos, novamente, que, se trazidos a valor presente, diminui ainda mais esses 30%, né, de equivalência que a gente tinha. Então, a gente precisa usar essa técnica até para sair fora, Desses entendeu? reparos. Dessas respostas prontas, não é? Esse, De remendo esse, localizado. esses reparos aí que você mencionou, localizados assim, esse estudo, né, que você acabou colocando, você acha que o pessoal, quando vai fazer, acaba deixando de fazer esse estudo, ou acaba, enfim, não. Ou você acha que a questão realmente financeira, realmente de cada, enfim, de cada ente que está fazendo o trabalho ali, né? Porque às vezes, eu sei porque às vezes tem órgão que está com orçamento X, né? Concessionário com um orçamento X, então às vezes ultrapassa. Mas enfim, é o que você está falando, às vezes está fazendo um orçamento ali, tá cumprindo um orçamento ali para aquele determinado tipo de intervenção, mas como você falou, daqui a pouco ele vai ter que intervir de novo, talvez no próximo ano, né? Isso. E aí vai ficar mais caro. Mas, assim, eu não, até que ponto você acha que o estudo deixou de ser feito ou você acha que realmente é questão de orçamento? Olha, eu acho que tem um pouco de um monte de coisas aí nesse processo, né? Partindo do próprio projeto, entendeu, Marcelo? Muitas vezes nós temos projetos de restauro que são até bem feitos, bem executados, mas que ficam na gaveta, por exemplo, durante algum tempo. E, amigo, defeito em pista, ela tem essa característicazinha, né? Ele só piora. Se melhorasse era bom, porque a inércia nos ajudava. É, Mas ele só piora. Então, de repente, você chega com uma solução que até outrora seria para remendo localizado, mas um ano depois, um ano de água caindo em uma pista desprotegida já, sem a impermeabilização, agrava-se o problema. Então, uma trinca vira remendos localizados superficiais, remendos localizados superficiais se transformam em remendo profundo e os preços para as suas restaurações vão galopando, né, numa escala assustadora. Né? Então, essa é uma das complicações que a gente percebe muito, a desatualização do projeto. Outro grande problema que eu vislumbro também é aquela ansiedade em você gastar o mínimo possível. E entendi. aí, quando a gente não põe na ponta do lápis, a gente acaba gastando o oposto, entendeu? Gastando Entendi. mais do que gastaria, porque uma solução que eu vejo muito, transformar um remendo localizado profundo num superficial, porque o superficial é mais barato. Você está jogando todo o dinheiro do remendo superficial no lixo, porque o problema está lá embaixo e você não está resolvendo, Sim. entendido? Então, são essas faltas de quando fazer uma. O que é que reduz o custo da obra? Reduz o tamanho das intervenções. Aí o cara vai lá fazer um tapa-buraco, né, e atua somente no buraco visível ao olho nu, e muitas vezes, pasmem, né, na parte mais crítica do buraco, Marcelo. Sim. Aí deixa pedacinhos de buracos ou trincas nas arestas Ao redor. adjacentes, ou seja, perdeu todo o dinheiro, porque vai entrar água por ali. Agora, olha a vantagem que tem se você fizer o restauro da pista inteira. É zero de problema nas áreas adjacentes. Ou Sim. se ao menos a gente seguisse o normativo, né, de guardar aqueles 30 centímetros. Mas aí aumenta as áreas, né, aumenta os custos. Com Mas volto a te certeza. dizer, aumenta os custos aparentemente. Eu acho que a gente tem que voltar sempre para a ponta do lápis. Né? Aí é onde a gente vê se está aumentando o custo ou se está
o que eu defendo, reduzindo o custo, né? Trazendo uma solução mais adequada e fazendo os custos reduzirem, né? Certo. Doutor, você está com aquele, com a New Roads, né? Fazendo cursos e etc, né? Você pode falar um pouquinho para a gente aqui, brevemente, a gente está já com o tempo meio estourado, 3 minutinhos aí para falar, mas eu gostaria muito que você pudesse falar um pouquinho também desse projeto aí que você está tocando aí. Eu achei muito bacana todos os cursos que vêm sendo mencionados ali, principalmente na rede ali do LinkedIn, que eu atuo bastante. Já me inscrevi em alguns, inclusive. E é importante falar aqui para o público que está, enfim, vendo aqui através das redes sociais, até para o pessoal, enfim, que quiser se especializar, quiser ter um curso a mais ali voltado para uma área específica, né? Eu acho muito importante. Se puder falar um pouquinho para a gente. Pois é, Marcelo, aqui na New Roads a gente trabalha somente com obras rodoviárias e pavimentação urbana. Então, talvez esse seja o grande diferencial que nos leva a ser a referência nacional para esse tipo de treinamento. Temos a área da New Roads voltada a consultorias, né, voltados a treinamentos em companies, direto nas empresas, e voltados também para os treinamentos abertos, não é isso? Agora, Certo. em quaisquer que sejam essas frentes, sempre obras rodoviárias, pavimentação urbana, com o cuidado de levar eu tenho essa diretriz. Os nossos treinamentos se diferenciam porque é o treinamento que leva o cara a aplicar em campo o que a gente está trazendo no dia seguinte, entendeu? Entendi. Eu gosto de usar a expressão, não temos treinamentos de prateleira. Informação de prateleira é interessante, tem um monte de livros, é bom ter a referência ali, Sim. mas ao contrário disso, o nosso não. O nosso é para levar mesmo, é para executar. Então, a gente desce no nível executivo da informação. Então, por isso que demora bastante entrar um professor novo conosco, porque é um processo difícil. O cara precisa ter 3 coisas: o nível de conhecimento, A prática né? ali, E a né? didática que se espera de um professor, mas ter também a atuação prática dele no Certo. mercado. Entendeu? Bacana. Então, se não houver esses 3, a coisa não chega em nível executivo de informação. Bacana. Doutor Elci, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela disponibilidade, por ter aceito o convite. Fico muito honrado de ter você aqui no painel. Como eu disse, para mim, ao longo da faculdade toda e agora como também profissional da engenharia que está trabalhando há acho que são mais de 12 anos aí nessa parte de fresagem, reciclagem, grooving, serpilhamento aí, aeroporto, porto, rodovia, cidade. Então, foi de grande valia para mim. É uma honra ter você aqui, estar te conhecendo também. Já tinha te conhecido no telefone, online, mas ter você num evento comigo aqui é muito, realmente precioso, né? Mestres como você fazem toda a diferença na vida de pessoas que estão trabalhando na engenharia, e eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento pessoal a você e pela Rio Par também, e a todos que estão assistindo. Deixo a palavra final com você, se quiser fazer um agradecimento, deixando já claro que a gente vai fazer esse corte aqui, enviar para você depois essa parte também dessa nossa conversa. E se eventualmente o pessoal também tiver dúvidas lá, como eu tenho falado, a gente vai mandar diretamente para você. Se você quiser fazer um contato direto com as pessoas, fica à vontade também. Joia. Marcelo, eu só tenho a agradecer, né, o espaço, a oportunidade de bater esse papo contigo, né, sobre isso, a oportunidade de estar fomentando um pouco, ajudando a contribuir né, com o avanço da engenharia rodoviária por meio da conscientização de soluções mais novas, mais tecnológicas, tá certo? Então, para mim foi um privilégio tá por aqui e poder conversar com os tantos colegas que estão aí, tá certo? Agradeço a oportunidade e fico à tua disposição. Tá? Obrigado, E à doutor. disposição dos colegas para o que se fizer necessário, ou se quiser mandar qualquer tipo de comentário aí, o Marcelo nos encaminha por aqui também, tá, pessoal? Um abração para todo mundo aí. Positivo. Obrigado, pessoal. Vamos para um break agora e a gente retorna daqui a 3 minutinhos. Um abraço. Obrigado, doutor.